Olá, meus amados, graça e paz da parte de Yahushua. Desde já deixo a minha gratidão aqui a você que assiste os vídeos. Desde já quero também incentivá-lo a se inscrever no canal, a fazer com que esse canal alcance um maior número de pessoas possíveis, para que também essas pessoas possam ter as oportunidades de ouvir, como você tem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho da Graça, que aqui vos anunciado. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se ainda não ativou o sininho, ative. E você receberá, a cada vez que eu postar um vídeo, uma notificação. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu dislike. E desejo também que você faça comentário. E se você comentar, eu prometo a você que responderei. E isso será, de uma certa forma, bom para ambos os lados. Porque muitas das vezes a gente tem o hábito de julgar as coisas da qual não conhecemos. Eu falo sempre com a minha esposa assim, a gente não pode, de maneira nenhuma, desconsiderar uma pessoa pelo fato de não termos ido com o perfil dela. Pelo fato de termos identificado uma personalidade da qual desaprovamos, como muitas das vezes nós também somos desaprovados. Porque, assim, eu e a minha esposa, nós fizemos um pequeno treinamento a respeito de personalidade comportamental. Uma base muito pequena, é uma base muito superficial, mas isso nos deu uma bagagem de algumas avaliações. Fazer algumas avaliações com critérios baseados nessa base de personalidade comportamental. Existem pessoas que têm a personalidade gato, que busca se socializar e busca felicidade, ou seja, são pessoas que se importam com pessoas e que buscam a paz, a felicidade. Tem os tubarões que passam por cima de todos e de tudo que tiver à sua frente. Tem os águias, que são os visionários, que criam as ideias, tipo, por exemplo, a plataforma do Uber. Alguém teve a visão. O Facebook, alguém teve a visão e colocou em prática a sua visão, e as outras pessoas se beneficiam disso. Os águias, eles são os idealizadores, os sonhadores que projetam, e as pessoas que trabalham para que ele tenha sucesso. Esses são os águias. E também tem os lobos, que são pessoas que gostam de controle e de também ordem. Conheço algumas pessoas que têm esse comportamento lobo e, assim, ao meu ponto de vista, são pessoas boas, porém, eu que tenho um comportamento gato, que procuro pessoas, grupo, que procuro estar envolvido com pessoas, relacionamentos, e busco felicidade e igualdade para todos, com um lobo já é uma coisa muito diferente, é muito contraste. O lobo, ele gosta de ordem e decência, é aquele cara ditador. Ele gosta de ter a ordem e o controle da ordem. O gato não, o gato ele já busca a igualdade para todos, quando o lobo busca só que todos lhes obedeçam. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado, porque não é sobre isso que vamos falar. Mas dito isso, talvez isso possa te ajudar a entender por que muitas das vezes as empresas usam esses critérios para poder contratar ou não contratar os funcionários que concorrem à vaga. Então, eu queria pensar com você a respeito do evangelho que se anuncia nos templos religiosos, do que nós anunciamos aqui no YouTube, o Evangelho da Graça. E por que os religiosos eles descartam literalmente o Evangelho da Graça e ficam com o Evangelho da Lei?
e ficam na prática da lei. Porque o Evangelho da Graça não enriquece ninguém. O Evangelho da Graça não dá lucro para ninguém. Por exemplo, hoje, sábado, não sei que dia é hoje, deixa eu ver aqui. Hoje é 9 de setembro, 9/9, né? Daqui a 3 dias é o 11 de setembro, fazendo menção aí aos 21 anos passados, né? Aos 21 anos passados aí do World Trade Center, do atentado lá, né? Então, por exemplo, hoje, sábado, 9 de setembro, estou eu aqui em casa, anunciando a você o Evangelho da Graça, na presença do Criador. A minha esposa, ela acordou cedo, tomou seu banho, se arrumou e teve que ir a um determinado local físico para lá ter um encontro com Deus. Aonde é que fica a veracidade da palavra que Deus é onipresente? Deus é onipresente, mas ele só se faz presente nos recintos religiosos, aonde denominaram como igreja. Para você que não sabe, igreja somos nós, eu e você, quando nos reunimos. Hoje eu aqui de casa, na companhia dessa música, do qual o nome é Não Mais Escravo. Antes, eu também vivia na mesma condição que minha esposa, com a mente embotada, escrava de uma religião que me dizia que Deus se faz presente no local e não em mim. Se você tiver a consciência de que Deus é presente na sua vida, todos os segundos em que você contempla, em que você vivencia, as coisas vão mudar. Basta você ter essa consciência. Ele estando em mim, eu posso fazer o mal? Claro. Depende a quem eu vou dar ouvidos, à minha carne ou ao espírito. Porque se eu der ouvido à minha carne, eu tendo a fazer o mal. Eu tendo a ter as escolhas erradas. Eu tendo a ser injusto, desonesto. E isso na perspectiva da natureza humana. Mas na perspectiva espiritual, eu tendo as coisas do espírito. E então, eu quero pensar com você aqui. Antes, na lei, Cristo disse assim, as minhas ovelhas. Não, João 8, né, do 11 em diante, vamos dar uma lida aqui. Eu até abri a Bíblia aqui, vamos dar uma lida para a gente ter uma compreensão. João 10, aliás, tá, pessoal? João 10, de 11 em diante. De 11 a 14, pelo menos. Eu sou o bom pastor, disse Yahushua. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e a dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas a mim me conhecem. Então, se eu te fizer uma pergunta, eu espero que você seja sincero. Assim como eu tenho sido sincero de vir aqui expor a minha face e expor hoje o que eu vivo. Eu espero de todo o coração que haja sinceridade no seu coração, que haja sinceridade nas suas intenções ao responder. Não sei se você deixará comentário, mas se deixar, com certeza eu vou responder de uma forma ou de outra, negativa ou positivamente.
Então, você é ovelha ou você é filho? Bom, quando religioso, eu tinha essa mentalidade de que ele ainda era o bom pastor. Mas aí eu te pergunto, quem é aquele que se disse ser o bom pastor? O próprio Deus encarnado em forma de filho. O próprio Deus encarnado em forma de filho. Ontem eu estava explicando para minha esposa, eu tenho tentado fazer com que ela melhore o seu quadro com relação à convivência comigo, porque hoje ela vive ainda sob a prática da lei e eu hoje vivo o evangelho da graça. São coisas totalmente opostas. É como se eu tivesse alcançado o céu enquanto ela ainda se encontra em terra. É uma discrepância assim. Eu vivo no reino, ela vive no mundo. Lembra de que Yahushua disse aos seus discípulos em João 17: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então ela ainda está debaixo dessa oração sacerdotal de Yahushua, enquanto eu já alcancei uma plenitude, enquanto para mim todas as coisas já contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, enquanto eu entendo que quer seja bom, quer seja ruim, não me afetará em nada. E ela fala, você se tornou insensível. Não sou insensível. Muito pelo contrário. Hoje eu digo para ela que coisas que eu nunca tinha dito antes. Tipo, hoje eu sou feliz. Eu falo para ela, eu sou feliz. E essa felicidade não vem das coisas, até porque eu não tenho nada. O que eu tenho é um pequeno carro velho. Essas coisas materiais não me completam. Elas são necessárias, sim, mas essas coisas não me completam como ser humano. E de um tempo para cá eu tenho balbuciado, eu tenho proclamado, eu tenho revelado a ela de diversas maneiras diferentes, manifestado esse estado de felicidade em que hoje eu vivo. E me perdoe você, eu não falo isso por arrogância, eu não falo isso com desdenha. Não. Antes, quando eu fazia parte da religião, eu tinha tudo para ser feliz, porque lá eu era influenciado a pensar que eu estava fazendo a vontade de Deus, a vontade de Yahweh. Então eu tinha tudo para ser feliz. Mas sabe, eu era assim, de uma certa forma, forçado a demonstrar uma vida da qual eu não vivia, por causa de uma denominação da qual eu vestia a camisa. E não foi só uma, foram algumas camisas, porque foram algumas denominações. Então, hoje eu tenho declarado a ela o meu estado de felicidade e ela tem percebido isso. Mas aí você vai falar, como que você alcançou isso? Depois que eu saí das denominadas igrejas, dos covis denominados de igreja, e que eu passei a me dar com pessoas inferiores a mim, tanto intelectualmente quanto cultura, né? Na cultura nós somos iguais, mas no intelecto nem todos tiveram a oportunidade. Eu também não tive. Muito mal eu tenho o 2º grau. Muitos sabem que sou de uma família muito humilde e continuo sendo humilde até hoje, financeiramente falando também, pessoal. E quem me viu desde pequeno sabe tantas e tantas vezes que fui expulso do colégio por conta de briguinha com uns amigos de sala. E ainda aos 16 anos eu não tinha concluído nem o ginásio.
que no caso era até a 8ª série, né, o primeiro ensino médio, ensino fundamental. E dali para frente em que eu comecei a buscar crescer na vida e ainda tenho lutado. Hoje eu tenho 48 anos. E aos 41 para 42, aos 23, eu entrei para as instituições religiosas e ali me tornei membro. E aos 41 para 42, não, 42 para 43, melhor dizendo, papai me tirou. Tô chorando não, pessoal, eu tô suado mesmo. Papai me tirou. E as pessoas não conseguem entender. E quando eu saí, que eu passei a me envolver com pessoas que são pobres financeiramente falando, são pobres de conhecimento e que tiveram pouca oportunidade. E ali eu pude passar um pouco do que sei para eles. E essa alegria foi me invadindo. Coisa que não acontecia quando eu fazia parte do meio religioso, porque ali eu lidava com pessoas superiores a mim, com pessoas iguais a mim, com pessoas inferiores a mim. Mas isso era algo não verdadeiro. São pessoas que se reúnem naquele local, mas que não têm nenhum compromisso com aquelas pessoas quando se afastam um dos outros. E no meio dessas pessoas que um dia alguém falou para mim, você se envolve com essa gentinha. Ali eu pude perceber que o retorno delas para comigo era verdadeiro. E que a minha sinceridade para com elas também era verdadeira. E essa verdade trouxe a mim essa sensação de felicidade. E eu digo a você, eu sou feliz hoje porque eu lido com pessoas da qual é discriminada. Como eu disse a você, eu tenho uma personalidade de gato. Procura aí depois você no YouTube a respeito de uma pessoa que tem o comportamento semelhante ao de um gato, que é gato feliz. Ou seja, é gato feliz igualdade. Então, assim, eu sinto felicidade ao estar com essas pessoas que de fato são verdadeiras. E eu pergunto a você, você é ovelha ou você é filho? Se você se considera ovelha, então você ainda se encontra no período pós-cruz. Porque é isso que os líderes religiosos fazem quando você ou qualquer uma outra pessoa adentra por aquelas portas. Quando alguma pessoa adentra por aquelas portas, eles pregam a você Moisés, eles lhes apresentam Moisés, ou seja, a lei. É a lei! Tem uma passagem, tem um capítulo da novela Os 10 Mandamentos, eu assisti, ainda quando era adventista. E eu gostava, e aquele ator, por sinal, interpretou muito bem, apesar de Moisés não ser um homem branco, tá? E até nisso, a religião o esconde de você, que se encontra lá no meio. E Arruxo, ele não era esse que lhes apresentam, loiro ou ruivo de olhos azuis ou verde. Ele não era esse playboyzinho europeu. Esse você não consegue perceber que é uma personalidade europeia que tem ali as suas características de europeu, olhos azuis. Ou seja, quando Hitler fez o Holocausto, muitos askenazes naquele meio morreram. Mas a maioria dos judeus, os judeus da Bíblia, eles eram negros. Hoje o Israel que eles apresentam não é o mesmo Israel da Bíblia. O local pode até ser o mesmo, mas o Israel que foi colocado, o povo de Israel que lhes é apresentado é os askenazes, e não os verdadeiros israelitas da Bíblia.
Mas tudo bem, também não é tema para isso aqui. Então, se você se considera uma ovelha, então Cristo ainda ele é um bom pastor, ou seja, ele ainda não morreu. Quem era ele? Era o próprio Deus revestido de carne. E por que ele falou as minhas ovelhas e não meus filhos? Porque ele, como homem, não podia se declarar Deus, porque Deus nunca poderia estar sob a lei, porque Deus não pode estar sob a lei, debaixo dela. Mas como homem, ele se colocou debaixo da lei, e com o intuito de resgatar, tá? Gálatas 4:4. Como Deus, ele não poderia dizer, vocês são meu filho, eu sou o Deus de vocês, sou o pai de vocês. Não. Mas aí a gente vai para Coríntios, 2 Coríntios 6, se eu não me engano, do 14. Deixa eu ver se já está aberto aqui ou vou ter que procurar. Procurar junto com vocês. Se é que vocês podem e tiverem a oportunidade de abrir, abra. Não me deixe aqui procurar sozinho para que você não fale que sou eu que estou inventando coisa. Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivo, de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles me serão ovelha? De maneira nenhuma. E eles me serão filho. Em algumas versões vai estar povo. E eles me serão filho. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, e serei vosso pastor. Não, de maneira nenhuma. E serei vosso pai. E vós me sereis para mim filhos e filhas. E eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, tudo mudou. Tudo mudou. E por que você ainda se encontra sob prática, debaixo? Quando eu falo sob, eu estou me referindo a estar debaixo de alguma coisa. Por que você ainda se encontra sob aos feitos do antigo pacto, do primeira aliança, que era com o povo de Israel? Uma coisa que os teus líderes não dizem é que a Bíblia, o Evangelho de João que eu li, é um livro histórico. Não é o Evangelho que é anunciado por revelação ao acontecimento pós-cruz. Tudo quanto João relatou, tudo quanto Mateus relatou, Marcos e Lucas, são realizações de Cristo, Mashiach, como diz o meu amigo judeu, antes de ser executado na cruz. São relatos históricos da prática vivenciada por Yahushua antes de ser executado na cruz, antes de se oferecer como sacrifício na cruz. E todo o Antigo Testamento vem anunciando a vinda de um Messias aguardado pelo povo de Israel somente, não por mim nem por você, não por nenhuma outra nação, senão somente a de Israel. Você lembra quando Yahushua disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí ele designa lá os seus discípulos 70,
e ele envia de 2 a 2. E esses de 2 a 2 vai a 35 cidades, né? São 70. Então eles vão às 35 províncias, onde se encontravam ali judeus. E todos eles foram destinados aonde viam os eleitos e também os não eleitos. Mas eles não falam a não eleito, eles falam aos eleitos. E o ministério de Deus é para os eleitos, não para os não eleitos. É para os eleitos. Se você concorda com o que eu digo, claro, você é eleito, você vai concordar. Mas se você discorda e procura 1000 motivos para discordar, não vou dizer que você não é eleito, mas que você talvez esteja sobre a ótica da religião. E com a ótica da religião você não consegue enxergar, porque sobre os seus olhos, sobre o seu entendimento tem um véu. E esse véu torna turvo tudo aquilo que é verdadeiro. Lembra quando Yahushua curou um homem e ele foi lá, se lavou, e quando ele voltou ele falou, vejo os homens como árvore? Essa é a visão dos religiosos com relação ao Evangelho da Graça. Eles não conseguem enxergar o que é óbvio. Mas vamos lá. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E se você ainda se vê nessas condições, é que você está sobre o entendimento, você está sob a lei. E o seu entendimento está embotado. Porém, em Cristo, todas as coisas se fizeram novas. Porque aqui, olha só, ele lá os considerou como ovelha. Porque como Deus, ele não poderia se submeter à lei. Porque ele é acima de todas as coisas. Mas ele se fez filho para se colocar na mesma condição que eles lá estavam. Eu não vou dizer eu e você, porque nós nascemos já no reino. Hoje nós vivemos a plenitude. Hoje, eu vou dizer para você, já vivemos a eternidade. Sei que isso vai dar nó na sua cabeça. Mas faça um esforço. Peça ao Pai compreensão. Peça ao Pai entendimento que a todos dá e não lhe lance em rosto. Peça ao Pai sabedoria. E você terá o entendimento do qual você precisa para compreender. Isso se for a vontade do Pai. Porque todas as coisas mudaram e as pessoas não conseguem se ver na condição das mudanças, mas continuam naquela. Continuam presas ao passado. E ali, quando ali entram, eles colocam a cortina em frente ao palco, o véu sobre a face dos que entram, e ali eles cometem e ali eles, como é que eu posso dizer? Ali eles propagam a mensagem que eles querem transmitir. Eles mudam as características, eles mudam as intenções, eles mudam diversas coisas para fazer um prosélito. E por que quando alguém chega anunciando o Evangelho da Graça, eles torcem o bico, eles fecham o rosto, ficam sisudos? Porque o Evangelho da Graça, como eu disse a você, não bota dinheiro no bolso de ninguém. Então, como nós vimos aqui, lá ele não se declarou pai, mas ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui Paulo está dizendo que Deus mesmo... Vamos ver de novo? Porque a Bíblia se explica. E eu gosto de chegar mais perto, até para poder ler. Eu vou ler aqui só o 16 até o 18. Que ligação há entre o santuário de Deus, Yahweh, e os ídolos? Porque somos santuário de Yahweh, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei entre eles e andarei, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, para vos dizer, Senhor,
para vos dizer, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, por que lá ele tratou como ovelha? Porque ele estava debaixo da lei. E ali ele demonstrou que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui Paulo está declarando que ele mesmo estaria com os homens, entre os homens e no homem, porque hoje somos o santuário. Eu e você somos o santuário. Eu estou aqui como santuário de Arro, anunciando a você o evangelho da graça. A minha esposa, que ainda não teve o entendimento do qual me foi revelado, ela teve que ir a um local físico. E eu vou dizer uma coisa aqui, assim, saindo do tema, mas para que haja uma ideia para depois um futuro vídeo, tem duas coisas que eu queria comentar aqui. Todos os que experimentaram a presença de Deus passaram pelo êxodo, até mesmo eu que vos falo. Loucura! Calma. O êxodo do arrependimento para arrependimento do pecado, Noé e sua família. O mundo estava em grande tribulação, em grande conflito. A maldade do homem crescia, sem regra, sem controle. E aí papai vai e envia o dilúvio. E aí ele vê que em Noé havia esperança. Claro que ele já sabia disso, mas ele vê em Noé a possibilidade das coisas boas também crescer. E aí ele convida Noé a construir aquela arca, e entra Noé e sua família, saindo de um mundo de pecado, arrependido. Noé, ele é arrependido com a sociedade em que ele fazia parte, entra naquela arca, e ali ele vai a um êxodo, sai daquele mundo de pecado, arrependido de viver naquele mundo pecaminoso da época. Abraão também passou pelo êxodo. Calma. Abraão, sai da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. É ou não é? Êxodo nada mais é do que sair. Saída. Saída. Ou sair, vai dar no mesmo. Então Abraão teve que sair e cumprir a vontade daquele que o chamou. E tem um detalhe aí sobre Abraão. Quando o papai pede a Abraão Isaac como oferta, como sacrifício, é porque Abraão vivia numa cultura, ele era inserido numa cultura que era uma prática dos pais, da cultura em que ele vivia. O pai de Abraão, ele era um construtor de ídolos, ele fazia deuses de barro. Deixa eu voltar um pouco aqui a música, que eu gosto. O pai de Abraão era um idólatra. E aonde em Ur dos caldeus era Jó. E Abraão também era de Ur. E lá era normal, era uma prática dos pais, sacrificar os primogênitos. E quando o papai o chama a esse feito, Abraão, poxa, ele não entendeu nada, mas ele obedeceu porque os seus contemporâneos, os seus contemporâneos, seus familiares estavam acostumados com essa prática, porque assim eles achavam que aplacariam a ira dos deuses a quem eles serviam.
E quando Deus pede a Abraão Isaac, ele entende que aquilo ali era uma forma de Deus ficar aplacado contra ele. Mas tudo bem, também não é tema para isso. Mas vamos continuar com o Êxodo. Moisés também ele vivia numa sociedade idólatra, numa sociedade assim bélica. E lá ele era um grande guerreiro. Ele era um grande guerreiro, um homem de valentia. E ele, ao se deparar com aquela injustiça, comete justiça com suas próprias mãos. E dali ele, aquela injustiça cometida, aquela justiça feita pelas mãos de Moisés, já era o chamado do Pai para ele viver o êxodo antes de levar o povo ao Egito, ao deserto. Moisés teve que passar pelo êxodo primeiro, antes de levar o povo para o deserto. Assim aconteceu com Yahushua, que ao iniciar o seu ministério, ele vai ao deserto, e ele sai do meio do povo, e fica lá 40 dias, e 40 noites, não sei, ou 40 dias literais, e ele fica lá, ele saiu, ele foi a um êxodo. Assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com aqueles a quem ele chamou, que estavam ali nas suas práticas, nos seus afazeres cotidianos. E aí ele vem e passa e diz, vem. Todos eles tiveram que passar pelo êxodo, incluindo eu que vos falo, porque um dia eu estava lá no meio de muita gente, e hoje eu me vejo só, sem eles, porém com o maior que habita em mim. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando eu me refiro ao que está no mundo, não estou me referindo a Satanás e diabo que a religião inventou, não, tá? Ele está falando de conhecimento. O entendimento que hoje há em mim é muito maior do que o entendimento de uma pessoa que se encontra perdida, sem a sua mente salva. E a salvação, meus amados, não é do Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de condenação. O Espírito nunca passou por isso. A única condenação que havia, era a condenação da falta de conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Aí ele disse que nós somos santuário dele e que ele habitaria. Você sabe o que é habitar? Habitar é morar. Por exemplo, eu quando vou a um determinado local, eu estou visitando, eu não pertenço àquele local. Eu fiz uma visita, mas eu tive que voltar para casa. Eu habito em casa. Nas outras casas em que eu for e passar uma semana, um mês, um ano até, não significa que eu habite ali. Por enquanto eu estou habitando ali. Mas quando eu digo habitar, eu falo de morar perpetuamente, enquanto for possível. Da mesma forma, papai, enquanto eu estiver aqui, ele habitará em mim. E sei que ele também habita em você. Mas por que o seu líder não te ensina isso? Ele te chama de ovelha e você se coloca sob a autoridade de um homem. Você se submete à vontade de um homem. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. E a vida abundante consiste em ter liberdade, em ter direito ao conhecimento, em ter paz, em ter alegria. E me diga qual é a alegria que você tem ao adentrar em um desses recintos. Quando ali você entra, os dedos de ameaça vêm de todos os lados. Todas as espécies, todos os gêneros de ameaça que possam existir, eles vão lançar sobre você. Se sair, volta mais 7.
se fizer isso está em pecado, se não der o dízimo rouba a Deus, se não tomar a Santa Ceia, que não tem nada de santa e nem tão pouco de ceia, porque ceia é um jantar, e ali um pedaço de pão com suco de maguari, ou aquele suco de uva, eu não sei as marcas. Aí você vai e toma aquilo e você ceou, e porque você ceou, você tem comunhão com Deus. E se você não tomar um banho lá no tanque, você não é uma nova criatura. Desde quando? Tomar banho torna alguém uma nova criatura. As mudanças não acontecem de fora para dentro. As mudanças acontecem de dentro para fora. A fé vem. A fé vem. A essência que você é que vai determinar os frutos que você dá. Não é a aparência. E se hoje eu levo pedrada é porque eu sei que eu estou dando fruto. E se hoje eu levo pedrada é porque eu sei que eu estou incomodando. Quer ver? Uma árvore que não leva pedrada, ela não dá fruto. Na minha época de infância, quando eu queria uma goiaba, às vezes eu estava alto e estava sem aquela madeira com uma lata na ponta, não tinha como pegar, a gente jogava madeira, jogava marimba, jogava pedra, jogava o que tivesse, até a sandália, sapato, na tentativa de acertar aquele fruto para que ele caísse. Por quê? Porque aquela árvore tinha um bom fruto. Agora, quando você está debaixo de uma árvore que não produz fruto, você não dá pedrada. E aí eu fico vendo os cristãos dizer assim, os cristãos não, os evangélicos, tá? Os evangélicos, porque de cristão não tem nada. Não generalizo. Sei que lá dentro tem muita gente salva. Quer dizer, muita gente boa, porque salva elas já são. Só não sabem disso. Sabe aquela coisa que é o seu aniversário? Ninguém demonstrou a você que lembrou, ninguém demonstrou empolgação por ser seu aniversário. E quando você chega do trabalho em casa, opa, surpresa. Assim é a salvação. Papai já te deu. Só que você não sabe ainda porque isso não te foi revelado, ainda não chegou o momento. E ele mantém isso em segredo. Assim como os seus familiares escondem de você que estão preparando algo para o seu aniversário. Só que quando você chega naquela hora, aquilo lhe é revelado e você pode contemplar que eles estavam só escondendo de você algo que eles já tinham mentalizado, algo que eles já tinham organizado. Só você não sabia. Assim é a sua salvação. Só você não sabe. Porque aqueles com quem você se reúne fazem de tudo para omitir de você. Fazem de tudo para omitir de você o direito que você tem de saber que a sua salvação já lhe foi concedida. E aí você se vê naquela condição de perdido, salvo, salvo, perdido. É assim que você vive. Como você diz ser um filho de Deus, um filho de Yahweh, e se vê numa condição semelhante a essa? Eu faço uma pergunta para você. Como é que você trata o seu filho? Ora ele é seu filho, ora ele não é seu filho. Porque ele fez coisa boa, esse é meu filho. Porque ele fez uma careta pro vizinho, esse não é meu filho. Você pode corrigi-lo, mas seu filho ele sempre será. Assim é. Você é filho. E de maneira nenhuma você quer, assim como você é pai, você não quer o mal para o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quer dizer então que se eu erro perante Deus, eu mereço castigo. Eu mereço a correção. Porque quem é o filho que o pai não corrige? Deus corrige. A vara e o cajado. Tem cajado na mão e tem vara também. É necessário ser corrigido. Então, meus amados, não somos mais ovelhas, somos filhos. E olha o que Apocalipse 21 fala. Eu deixei aberto aqui. E eu falo isso para que haja entendimento. Vi novo céu
e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Olha só. Olha só. O que a religião prega e o que a Bíblia diz. A religião diz que vai subir. A Bíblia diz que desceu. A nova Jerusalém é a igreja de Cristo no Espírito, tá? Por exemplo, antes o povo de Israel buscavam a Deus no templo, sacrificavam os animais em oferta de libação pelos seus pecados. Ali eles faziam as purificações, as oferendas que era do entendimento deles, porque lá em Atos 7, se eu não me engano, Deus diz que nunca pediu sacrifício de holocausto a nenhum deles. Mas aí fica a seu critério, se era para Deus ou para quem era. E, por exemplo, como foi falado aqui na cultura de Abraão, que era oferecido os primogênitos para aplacarem a ira dos deuses, assim era uma prática dos judeus também. Sacrificavam animais para aplacar a ira de um Deus. Por quê? Porque nós erramos, então nós vamos aplacar a ira desse Deus derramando sangue. E tudo aquilo era sombra do que estava por vir. E aqui chegou o meu bichano querendo atenção. Deixa eu apresentar ele para vocês. É o mesmo de muitos vídeos atrás. Ó, e por causa dele caiu tudo aqui. Bíblia, óculos. Vai lá, pai, vai. Deixa eu colocar essa madeira aqui que eu estava usando para apoiar a Bíblia, porque agora ele vai tomar posse do colo que ele acha que tem direito a todo momento. Ele não pode me ver, que ele busca logo aquele grau de atenção necessária. O grau de atenção para cada dia dar-nos hoje, né, pai? Eu chamo ele de pai, tá, pessoal? Então, eles ofereciam para aplacar a ira do Criador, para ter perdão dos seus atos, ok? E aí, era uma prática comum. Eles lá buscavam no templo. Hoje, no momento em que vivemos, não é mais necessário isso. E quando Yahushua vai ali a Samaria, tirar água do poço, ele na verdade ele foi ao encontro daquela mulher, porque não era uma prática comum entre os judeus e os samaritanos, ou seja, Judá e Samaria. Tá? Os israelitas, os judeus, os judeus, eles tratavam com desdenha os samaritanos. E quando Yahushua vai até aquele local, ele está quebrando todos os paradigmas, todas as tradições. E quando ele se apresenta para aquela mulher e se revela a ela, mulher, se tu soubera quem é aquele que fala contigo, tu lhes pediria água viva, e ele te daria a água viva que jorra para a vida eterna. Tudo bem, não é isso que eu quero falar. Ali ele estava dizendo para ela que ele era o próprio Deus. E ela pôde entender que realmente ele era profeta, porque ele era a manifestação de Deus em carne. Mas o que ele fez ali não foi somente quebrar o paradigma de um judeu, porque ele é da tribo de Judá, tá? E ele, como da tribo de Judá, não poderia falar. Tanto é que a mulher mesmo desconsidera. Como pode tu, lança em rosto, né? Como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana, principalmente uma mulher? Ele quebrou todas as regras. Ele não procurou andar com a elite de Israel. Ele, muito pelo contrário, ele procurou andar com aquelas pessoas a quem era desprezada, marginalizada. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando ele fala para aquela mulher, porque ela faz a pergunta, olha, nossos pais dizem que é no monte. Os samaritanos dizem que é no monte, como Moisés buscava no monte.
Mas os judeus dizem que é no templo em Israel, em Jerusalém. A ele, mulher, crê-me, que nem no monte, nem no templo adorareis o Pai, porque o Pai procura os que o adorem em espírito e verdade. A esses o Pai procura. Ele acabou com aquela divisão, ele acabou com essa separação, ele acabou com o espaço físico. E acabando com o espaço físico, ele acabou com essa separação de povos. Porque lá em Efésios 1, se eu não me engano, 17 ou 18, ou mais para frente um pouco, ou 2, que ele diz assim, de ambos os povos fez um. De ambos os povos ele fez um. Então, ele acabando com esse espaço físico, ele acabou com essa divisão em que é aqui ou ali, não. O Pai que eu adoro, o Pai a quem eu sirvo no Espírito, eu sirvo com a mente. Quando eu me aproximo de uma pessoa necessitada e lhe estendo o braço, ele mesmo disse, está fazendo a mim. Lembra de quando ele está contando a parábola, olha, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, tive frio, me vestiste, tive calor, me deste água, sei lá, banho, oportunidade de tomar banho, tive doente, me visitaste, preso, me visitaste. E ali lhes perguntam, quando tiveste preso? Ou quando passou por alguma dessas coisas e te fizemos isso? E ele me respondeu, e ele lhe respondeu, quando fizeste a um destes pequeninos. E quando eu disse para você que o estado de felicidade invadiu o meu coração, por eu estar me envolvendo com pessoas da qual a religião marginaliza, discrimina. Os religiosos, eles são pessoas rudes, são pessoas avarentas, são pessoas falsas, que balbuciam palavras, eles balbuciam, eles falam, mas falam de boca para fora. Então, meu amado, como ovelha, você se submete a um homem. Como filho, você se submete ao Pai, Criador de todas as coisas. E quando ele se fez homem, ele não ousou lhe chamar de filho. Mas como eu disse, não foi nem a mim nem a você. E tudo quanto ele fez ali foi para cumprir o que estava escrito na lei. Eu espero que você tenha tido a compreensão. A Bíblia caiu, né? Eu não terminei de ler. Eu quero ler. Foi porque o gato veio pro meu colo e ele está aqui. Está aqui, ó. Olha a cabeça dele. Eu quero terminar de ler aqui em Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, que ela desce. O que desceu? A espiritualidade, que hoje habita no nosso entendimento. O Espírito e a igreja dizem vem, né? O que desceu? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é espiritual. A Nova Jerusalém é koinonia, né? Que vem do alto. Ela vem do alto. Ela não vai da terra para o alto. Não é a igreja que sobe, mas a Nova Jerusalém é a igreja que desceu. E por isso Deus, ele pôde, por boca de Paulo, dizer: habitarei com eles, andarei no meio deles, e nós vamos ver de novo isso aqui. Apocalipse 21, verso 3. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí eu pergunto a você, aonde se encontra o trono de Deus? No céu? Ok. Show. Então, e o que vai para o céu? Os homens? Vamos raciocinar. Questão de raciocínio lógico.
raciocínio lógico. Isso aqui poderia cair em psicoteste, né? Aí diz assim: é o 21. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Como? É os homens que vão habitar com Deus, ou aqui está dizendo que Deus viria habitar com os homens? Lá em Coríntios 2,6, vou ler de novo Coríntios 2,6 para amarrar isso aqui. Ei, pai, tá se alisando aí, pai? Pessoal, gosto muito de gato. Ele diz assim: ai, ai, meu papai, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus e ele meu povo. Então, olha só, ele mesmo disse, ele próprio disse: habitarei e andarei. Mas aonde é que Deus habita? No espírito, no entendimento. Deus habita no nosso espírito, no nosso entendimento. Tá querendo brincar, pai? Tá querendo brincar, pai? A patinha. Camisa branca, mas a patinha. Ele está buscando minha mão para receber carinho. Então, o próprio Deus disse que habitaria e estaria entre os homens. Por quê? Aonde que Deus habita? Em mim. Em você. Prossigamos. Apocalipse 21. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão seus povos. Serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará toda lágrima. Aí aqui foi quando... Aqui eu respondo a pergunta da minha esposa: você se tornou insensível? Não, eu não me tornei insensível. Lembra que Yahushua foi convidado a ir a Lázaro enquanto ele ainda estava vivo. Porém, ele recebe a notícia e parece, aos olhos e ao entendimento daqueles que levou a notícia, ao entendimento deles, ele ignorou. E após os 4 dias passados, ele vem. Ele chega 4 dias depois ao convite que lhe foi feito. E ao chegar, ele já depara com Lázaro morto há 4 dias. E ao chegar ali, poxa, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E todo mundo: é verdade. Poxa, por que tu não veio? Agora é tarde. Ele: não, me leve até lá. Não, Senhor, já cheira mal. E aí o levaram, e chegando lá, ele deu a ordem: tirai a pedra. E todo mundo: não precisa disso, Senhor. Não precisa disso. E ali ele chorou. Ele chorou não pelo fato de Lázaro ter morrido. Não pelo fato de Lázaro ser um insignificativo, de ser alguma pessoa insignificante para ele. Não. Muito pelo contrário, ele amou a Lázaro. Mas ele chorou pela falta de compreensão das pessoas, de que no último dia eles seriam ressuscitados. E os últimos dias ali já era uma realidade. Ele já se manifestou nos últimos dias, no fim dos tempos. E ali ele chorou pela incredulidade das pessoas, pela dureza do coração. E às vezes eu vejo coisas assim que não me abalam. Assim como ele não se abalou com a morte de Lázaro, eu também não me abalo com muitas outras coisas. Tenho o meu coração voltado para o bem. Tenho o meu coração voltado para a igualdade, para o amor ao próximo. Porém, muitas das coisas que eu vejo, eu não sou comovido por aquilo. Eu não sou comovido por essas coisas mais.
como anteriormente eu era. E isso me tornou insensível de modo nenhum. Outro dia eu tive que explicar para uma pessoa que o melhor era ir para casa do que ficar aqui nesse mundo sendo apedrejado de todos os lados, sendo ridicularizado por todos com quem você lida, sendo alvo de críticas destrutivas. E aí a pessoa, nossa, que não sei o que. Eu falei, antes, quando eu era evangélico, eu tinha certeza da salvação. Hoje, como cristão foi um apelido dado por Constantino. Cláudio, eu acho que foi o imperador Cláudio, em Roma. Ele denominou os seguidores de Jesus lá de Yahushua como cristão. E esse apelido pegou. Então, assim, eu tive que explicar para ela, olha, se eu ver uma pessoa trucidar outra, desculpa o termo, pegar, rasgar no meio, eu sei que ela rasgou a carne. A vida não consiste aqui. A vida, ela está além daqui. Começou aqui. Mas se você tiver uma boa compreensão do verdadeiro propósito da vida, você irá usufruir dela com saúde. Você não se abalará com as crueldades que se fazem. Por exemplo, o presidente aí, Jair Messias Bolsonaro, sendo atacado de todos os lados, por todas as mídias, ignorando aquilo que se vê no governo que ele está liderando. Aquilo que ele tem feito no seu governo está sendo ignorado para ser colocado um outro ponto de vista, segundo a mídia quer influenciar a você. Então, antes eu partisse para casa. E aí talvez você se escandalize com isso. O bem e o mal que existe no mundo não é porque o mundo não pertence ao Pai. O reino já é dele. Lembra da oração de Yahushua? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Já foi. Como que já foi? Lá na cruz ele já santificou. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Já veio. Seja feita a tua vontade. Já é. Assim na terra como no céu. O domínio dele já se estabeleceu sobre céu e terra. Enquanto existir terra, e ela vai existir por toda a eternidade, o seu reino já está estabelecido. Ele não vai precisar morrer uma outra vez para assim garantir o domínio. Todas as coisas em que Yahushua pediu na oração já se cumpriu. E aí você fica debaixo de rudimentos da lei, achando que se você não fizer você está perdido, porque o teu Deus é um carrasco, é um tirano. Porque o Deus a quem você serve é um tirano, aos olhos do que a religião te apresenta. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Só que ele nos deu o entendimento. A salvação da mente chegou à minha mente. As coisas que antes me traziam medo, hoje se dissiparam. Inferno não mais. Porque inferno eu vou, você vai. Se escandaliza não. Inferno é sepultura. Cresça. Cresça. Não critique, não jogue pedra. Cresça, busque. Ou seja, sabe aquela criança que um dia a professora perguntou assim: professora, se a Terra é redonda, como é que o navio faz quando é para subir? Responde para você mesmo. Então, pergunte. Eu tenho falado para minha esposa que a crítica
ela pertence a pessoas que pensam. Pode ser construtiva, pode ser negativa, pode ser destrutiva. Então, a minha esposa falou assim, quem lê, pensa. Quem lê, pensa. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Porque se eu vou a um determinado lugar em que eu discordo do que foi falado e eu não posso me declarar ali contra aquele argumento, então eu sou influenciado a não colocar em prática o direito que eu posso exercer, de não pensar. Ou o direito que eu posso exercer de pensar, de perguntar. Então, como que uma pessoa que diz para mim que a leitura traz o conhecimento, e o conhecimento pode nos gerar capacidade de perguntar, vive o avesso disso? Bom, o foco aqui não é a minha esposa, porque assim como ela, tem muita gente. E são muitos dos irmãos que já são salvos no Espírito, porém só estão sob a influência das leis de Moisés. Não que Moisés seja carrasco, mas os seus líderes são, levando vocês para debaixo daquela lei, por um momento antes da cruz, chamando vocês de ovelha. O outro chega a ser até ignorante, que bota atrás dele a opção de ovelha animal. Ovelhas animais ali. E o que o dono, o criador de ovelha faz? Ele tem lucro com a criação das ovelhas. É leite de ovelha, né, de cabra, é o leite, a lã e a carne. Tudo gera lucro para aquele que cria. Então, se você quer se sentir como ovelha na mão de um pastor que, quando vê o mercenário vir, foge, aí é com você. Eu convido a você a abrir a sua mente, a dar um passo à frente na direção da graça. Lance-se nos braços do Pai. Peça a Ele entendimento, que Ele lhes dará e não lhe lançará em rosto. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui, que já se estendeu até demais também. E aqui tá eu e o meu grandão, porque ele é grande de fato, ó. Olha o tamanho. Ele tem 8 quilos, né, pai? 8 quilos, né, de pura delícia. 8 quilos de puro carinho. Então tá eu e ele aqui. Desejo a todos um bom sábado e que Yahushua possa iluminar o entendimento de vocês. E assim como Paulo disse, eu vos digo, sede imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Foi o que Paulo disse. E eu também repito as frases de Paulo, porque quando ele se refere ao Cristo, ele não está se referindo a Jesus de Nazaré, mas ao Cristo ressuscitado, ao Cristo que não se submete à lei, ao Cristo que está sobre a lei, não sob, agora sobre. E eu não estou sob, eu estou sobre. Eu não estou mais debaixo da lei, agora eu estou por cima da lei, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e do juízo, ou da morte. Romanos 1:8. Romanos 8:1. Beijo no coração, graça e paz. Até a próxima.